Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa bancada com a maravilhosa... Oiê, pra quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, também conhecida como De Tremura nas redes sociais. E lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você é inscrito, dá aquele joinha para fortalecer o vídeo, ajudar o canal a crescer, beleza? Hoje nós temos aqui uma convidada incrível. Vocês vão amar. Tudo bem com você, Juliana? Eu tô ótima, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, ter essa oportunidade da gente falar sem tabu. Ah, e você sabe que você já estava na nossa lista, assim, desde sempre, né? Porque tudo que eu faço eu chamo a Juliana. Não sei se eu vou na esquina, será que eu chamo a Juliana? Porque eu sou desses, entendeu? Porque, né, quem a gente gosta também, a gente tem que, né, aproveitar. Agora a gente espera atender as expectativas também, né? Porque aí coloca muita expectativa, vamos ver. Você sempre supera, né? Pra quem não te conhece, quem que é a Juliana Costa? Nossa, A pergunta, né? De um a milhão de dólares. Juliana... A Juliana é uma mulher negra, mãe, eterna estudante, ativista, uma pessoa que luta para que as diferenças não sejam um motivo de exclusão, mas uma questão de destaque. Sou filha e eu acho que sou esposa. Então, eu acho que esses elementos me definem um pouco, né, do que eu sou. E como que é muito mais do que simbólico, né? Ser, na sociedade, uma mulher preta professora, né? Porque é como se fosse... Vamos começar diferente, né? Como que você vê isso? E sabe o que é mais interessante eu contar para vocês? Meus pais são professores, né? Eu sou de uma família de educadores, então a minha mãe... sempre esteve dando aula, inicialmente em cursos profissionalizantes. O meu pai é professor de história, então na minha casa a gente sempre esteve nesse ambiente da educação e sempre valorizou muito a educação. Não era inicialmente o meu sonho ser professora, né? Porque a gente tem aquele momento de vou negar tudo que os meus pais fizeram. Né? Então, Eu vou ser diferente. Isso, então eu vou ser diferente. E no final acabei fazendo pedagogia, né? Descobri que a educação ela ia muito além do que eu achava, né, que era. Então, ser uma mulher negra, professora, não carrega apenas essa questão educacional, mas eu sei também o quanto que durante os dias que eu estive na sala de aula, de algum modo eu era referência para aquelas crianças de mulher negra. Eu sempre dei muito aula para crianças e a maioria dessas crianças eram crianças brancas. Então, o meu percurso com elas foi de elas entenderem o que era ser uma mulher negra, de elas poderem entender essa representatividade e tudo que era possível, né, para mim, estando como uma educadora para elas. Então, para mim, sempre foi muito importante estar nesse lugar de quem ensina, mas que também aprende também junto com as crianças. Porque a gente lembra dos nossos professores, né? Sim, Pra marcam criança, a nossa vida para sempre. Eu tinha a Alexandrina, gente, na primeira série, porque, sabe, eu tinha orgulho porque ela era quase o meu nome, sabe? Eu falei, nossa, ela... Por quê? Porque são referências, quando a gente sai da casa, né, que nossos pais são referências, os professores são as nossas referências, então é tão importante, né, no mundo de hoje, ter um professor e uma professora preta, né, negra. Eu tenho, né, na verdade, memórias muito boas, principalmente com a educação infantil, né, que hoje eu brinco que eu educo adultos, mas que durante muito tempo eu eduquei crianças. E uma dessas crianças me marcou muito porque ela comprou uma boneca negra. E quando ela comprou a boneca negra, o nome que ela quis dar foi Ju, né, porque ela me tinha como referência. Então, ela levou essa boneca para a escola e foi me apresentar aquela boneca, que era uma boneca muito bonita, que eu, por exemplo, não tive acesso na minha infância a essa construção desse objeto que é tão representativo para a infância como um todo, né?
a boneca ela é a representação de um corpo. Então, quando eu faço um corpo que seja negro, quando eu faço um corpo que seja branco, quando eu faço um corpo que seja indígena, quando eu faço um corpo que seja PCD, eu estou falando gordo, eu estou falando para aquela criança todas as possibilidades de existência de um corpo, né? E como que ele pode ser representado. E é importante também que esse corpo seja representado de maneira positiva. Então, quando ela traz a boneca para mim, eu vejo aquela boneca linda, negra, eu me lembro um pouco da minha infância, de não ter tido o acesso a essas bonecas negras e de perceber também como que a gente deu pequenos passos, né? E que hoje a gente traz essa nova construção para essas crianças. Então, possibilita não só para a minha filha encontrar essas bonecas e se ver bela, mas também para as crianças não negras entenderem essa construção do indivíduo negro também na sociedade e a importância e a representatividade dele. Ju, você tem uma filha, né, uma menina linda. E como você ensina ela a ter autoestima, a se amar, a se valorizar, a lidar com o racismo na sociedade? Você já conversa com ela sobre isso? É engraçado que, recentemente, que eu fui explicar para ela o que era racismo, porque nós estávamos tendo, eu acho que essas conversas que a gente tem com a infância, elas precisam ser naturais. Uhum. Eu digo natural no sentido não forçado, mas que a gente consiga ouvir o que ela fala e atender à expectativa de pergunta. Então, apesar de eu ser uma ativista, só recentemente, a minha filha agora está com 9 anos, que nós fomos conversar sobre o que era racismo, né? E como se configurava o racismo nessa sociedade. Mas nós sempre tivemos muito forte na nossa família a valorização da nossa estética. Então, ainda que eu não falasse sobre racismo, a gente sempre conversou sobre os nossos cabelos, a gente sempre conversou sobre as possibilidades de cor de pele. Esses dias até foi muito bacana, porque ela trouxe uma boneca para mim, para que eu visse como ela estava, e a boneca tinha caído uma parte da perna. E aí ela espontaneamente falou: mas não tem problema, né, mãe? Porque nós temos pessoas que não têm essa parte da perna. Então, como que é importante a gente ir passando por todas essas conversas naturalmente. Eu não posso falar só sobre a existência do corpo negro, eu preciso falar sobre a existência de todos os corpos e como eles devem ser bem-vindos, ainda que hoje a gente não tem essa expectativa, mas como eles precisam ser bem-vindos na sociedade. Como eu devo me amar da forma que eu sou e respeitar os outros pela sua individualidade e peculiaridade. Eu falo que eu não gosto daquela frase, somos todos iguais. Eu odeio! Porque dá a impressão de que a gente só precisa respeitar o outro porque a gente encontra nele algo que seja igual a nós. E quando eu não encontro? Aí esse respeito não é bem-vindo? Eu não preciso falar de respeito. E é um apagamento, né? Quando fala que nós somos todos iguais, né? E quando vai chegando o dia da consciência negra, o mês, aí eles pegam aquela foto do Morgan Freeman, fala, porque não tem consciência amarela, não tem consciência preta. No dia que nós pensarmos na consciência humana. Ai, meu Deus. Na última, toda vez, agora quando é consciência negra, eu posto um pouco assim, gente, se alguém for postar Morgan Freeman, me chama em box, vamos conversar, porque eu não aguento mais vocês. Mas é muito importante a gente conversar assim. Hoje, eu falo que eu não educo mais criança, eu educo adultos, mas entender também que esse processo, quando ele não é feito na infância, ou quando ele não é feito de forma, de algum modo que seja cedo, sabe? Durante todo esse percurso, como a gente tem dificuldade para trabalhar sobre essas questões de diferença, né? Então, aí eu falo, quando alguém fala, somos todos iguais, eu falo, não, nós não somos todos iguais. Eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero ser a Juliana e eu quero ser respeitada pela Juliana que eu sou. Assim como o outro também merece ser respeitado pela pessoa que ele é. A gente não precisa encontrar igualdade na nossa existência. A gente precisa olhar para as diferenças e perceber como que é isso que constrói a nossa sociedade. Exatamente, né? E uma outra questão também... Ai, é papo de preto, tá vendo? Aqui eu me empolgo. Uma outra questão que também me incomoda, não sei se te incomoda, e se não, vocês falam, que é a respeito de... Os brancos acham que as pessoas pretas têm a obrigação de ser professor sempre.
né? Então toda vez, igual eu tava assistindo o Big Brother esses dias, aí foram perguntar pro Douglas se era preto ou negro, se era, sabe, de um jeito que parece... Gente, hoje em dia, a informação tá aí, né? E ainda mais pessoas assim que têm mais acesso à informação, parece que colocam a gente num patamar de, ó, se vira aí porque eu tenho que, sabe, eu vou me desconstruir através de você. Eu acho que é importante essa questão de estar falando sobre isso, de falar, mas não, eu acho que chega até a ser um pouquinho opressor, não sei. O que você acha sobre isso? Eu penso o quanto que cada um se interessou antes de ter contato comigo. O quanto cada um se interessou por ir procurar alguma informação que fosse e que saísse do seu lugar de existência, né? Quanto que eu saí desse lugar confortável para perceber as coisas que eu fiz e faço de incorreto. Então, eu digo que a militância é extremamente cansativa e que eu não milito de segunda a segunda, que eu tiro os finais de semana para descansar e que fora da militância eu sou uma mulher que tem muitos sonhos, que eu tenho a minha filha para cuidar, que eu tenho a minha família e que isso para mim é tão importante que eu não quero adoecer nesse meio do caminho. E o que é não adoecer? Eu não ser obrigada a todo dia estar ensinando alguém. Alguém que possivelmente tem acesso fácil à informação. Porque a gente precisa também entender isso na sociedade. Todos têm acesso à informação? Todos têm acesso à educação de qualidade? Não. Então, eu me predisponho, sim, a educar aqueles que possivelmente vão ter uma dificuldade maior de encontrar uma informação. Quem não, é só digitar no Google, que vai aparecer uma série de... O que é racismo. O que é racismo. Pode escrever até errado, racismo, existe, com SC que vai lá. Existe racismo reverso. Tudo isso vai ter uma resposta pronta. E quando que eu me coloco nesse lugar de vou pesquisar, vou saber, a gente não se coloca porque não está, de algum modo, nos atingindo. Porque na hora que começar a te atingir, você vai procurar não só o problema, mas uma solução para ele. Então, a gente até conversa, né, que o racismo ele não é um problema dos negros. Quem inventou toda essa estrutura racista não fomos nós. E hoje, no entanto, nós estamos tendo que fazer o caminho contrário de ir lá, educar, conversar. E ainda digo mais, eu preciso conversar de modo pacífico, didático, eu preciso estar com um sorriso no rosto, bela e plena, para explicar algo que deveria ter sido explicado lá atrás. Né? Então, eu falo assim, eu faço processos educativos e formativos de adulto com relação à diversidade e à inclusão. Mas fora desse ambiente, quando, por exemplo, a empresa não proporciona essa formação, o que cada um tem feito? Né? Então, a gente vai falar sobre racismo, sobre gordofobia, sobre LGBTfobia. O que você tem feito para procurar aquilo que não pertence ao seu quadrado? Né? Porque as pessoas não precisam estar todo dia dispostas a trazer um livrinho para você totalmente didático, com figuras ilustrativas para ficar bem fácil. Eu vejo que as pessoas procuram porque é mais simples, né? Porque se elas tiverem que ler, elas vão precisar pensar. Mas não existe essa quebra de qualquer tipo de preconceito e de exclusão se a pessoa não se põe minimamente para pensar. Quer seja 5 minutos, quer seja 10 minutos do seu dia. Juliana, eu sou uma pessoa branca, eu reconheço a minha posição de privilégio e eu já fui do tipo de pessoa que falava, não, mas racismo não existe no Brasil, porque nós somos uma nação miscigenada, o meu padrasto é preto, a gente tem na família pessoas pretas e brancas, mas aí quando eu comecei a ouvir mais as pessoas, as histórias, por exemplo, eu tenho um contatinho que ele fala, meu pai me ensinou a nunca sair de casa mal arrumado. Eu sempre tenho... Tipo, uma vez eu fui buscar ele para ir passar um domingo em casa, tá todo chique. Falei, nossa, mas a gente vai para casa passar um domingo. Ele falou, não, mas meu pai me ensinou que a gente nunca... Ele é preto. A gente nunca deve sair de casa mal arrumado, mal vestido, para não ser confundido com ladrão. E aí, assim, todo esse pessoal que fala que racismo não existe, recentemente a gente teve a história do Durval, né, um trabalhador que foi assassinado por um bandido branco, porque na cabeça desse branco, ele viu um preto ali, é ladrão.
é bandido. Ele vai me pegar, ele vai vir me roubar, ele vai vir me matar. Então, ele supostamente agiu em autodefesa e tal. E, assim, o Brasil foi todo estruturado em cima do racismo, porque com o final da escravidão não teve um planejamento para essas pessoas que eram escravizadas. Eles não foram... eles foram jogados na marginalidade. E seus descendentes estão na marginalidade até hoje. E quando alguém fala que é contra as cotas, eu falo, o que é 20% de cotas perto de 400 anos de escravidão? E, na sua opinião, Juliana, de ativista e de professora, não só as cotas é um pequeno passo. O que mais pode ser feito para mudar esse racismo estrutural, para parar de achar que a pessoa preta é um ladrão, sabe? Para a pessoa entender que eu, branca, entender o racismo, entender que existe e conseguir combater da forma certa. O que a gente pode fazer? Eu vou voltar só um pouquinho lá atrás para falar sobre o que você comentou, que é sobre esse mito da democracia racial, né? A gente acredita que, por conta do Brasil ser um país que desenvolveu relações sexuais e afetivas entre pessoas brancas e negras, pessoas brancas e indígenas, deixou de existir o racismo. E isso não é uma verdade, né? A gente não constrói a sociedade, e principalmente quando a gente pensa, por exemplo, com relação às mulheres negras, porque as mulheres negras sofreram muitos abusos sexuais, né? Então, a gente, em muitos momentos, não pode nem falar sobre essa construção afetiva porque ela não houve, ela foi uma violência. Então, não existe essa democracia racial. Como eu vejo que não existe essa democracia racial? Nos números. Então, eu sempre falo, gente, estatística. A gente pode se colocar contra ou favorável a coisas que são muito genéricas. Contra a estatística, não. Então, quando eu falo que a maioria das pessoas que sofrem violência policial são pessoas negras, eu estou falando de estatística, eu não estou falando de achismo, né? E isso que a gente precisa discernir quando fala sobre a questão racial no Brasil. Precisa ficar bem claro. Voltando para a sua pergunta, além das cotas, né? E eu gosto muito de falar das cotas, porque as pessoas acham que é algo simples e eu vejo uma complexidade muito maior. Então, elas falam, a gente vai dar oportunidade para uma pessoa negra. Não é só isso, né? Além de ser uma reparação histórica, quando eu chego num consultório e vejo um médico negro, eu estou quebrando todo aquele estereótipo que eu tenho. Do ladrão, que só vai ser ladrão. E aí, eu faço essa mutação dessa estrutura racista que eu tenho. Quando eu vou no dentista e sou atendido por um dentista negro, né? E eu não estou falando assim apenas de cargos com alta remuneração, mas eu estou falando da gente quebrar esses padrões que nós temos. Hoje, a gente tem esse padrão dentro de nós de que uma pessoa negra, ela só pode estar num lugar subalterno, que ela só pode estar subtraindo algo de alguém, que ela só pode cometer algum delito. Quando a gente vai, por exemplo, para os livros infantis, por exemplo, né, foi feita uma pesquisa em que a maior parte das crianças negras, quando eram representadas nos livros didáticos, elas estavam cometendo alguma ação que era relacionada ao delito ou algo proibido. Agora, você imagina essa criança negra pegando o livro didático e se reconhecendo só nesse lugar negativo. Como que eu mudo isso? Eu coloco ela no lugar que é devido dela, no lugar de infância, de cuidado. Relatam muito sobre a criança nesse lugar, por exemplo, de trabalho escravo. Então, eu estou passando a infância dela inteira contando para ela que quando ela existir, ela só pode existir nesse lugar. Quando eu pego e faço livros lindos, como, por exemplo, do Emicida, que eu falo sobre a questão racial, mas que eu falo sobre a infância, que eu coloco um desenho muito vistoso, bonito, colorido, de uma criança negra sendo feliz, eu estou falando para as crianças negras que elas também podem ser felizes. Quando eu pego um livro de história que não fale só sobre a questão racial, eu falo que... Eu até escrevi baseado escrevi, ainda não lancei, mas pretendo. Mas baseado nas perguntas da minha filha da infância, em que eu queria tirar essa criança negra desse lugar de que está sempre discutindo sobre questão racial.
a existência da minha filha e das outras crianças negras é superior a ficar discutindo sobre a questão racial. Elas brincam, elas querem ser felizes. Então, esse racismo estrutural ele só vai ser desconstruído quando eu desconstruir o que se chama como imagens de controle da Patricia Hill Collins. Ela fala, por exemplo, que as mulheres negras, quando a gente fala para alguém, imagina uma mulher negra, que usualmente a gente vai imaginar ou um corpo extremamente sensualizado, hipersensualizado, ou um corpo prestando serviço a uma branquitude ou em algum trabalho subalterno. Cantina, né? Exatamente. Não querendo falar da tia da cantina, mas é o lugar onde... É o lugar onde o nosso imaginário construiu por conta de todas as imagens que são reforçadas diariamente sobre onde a população negra pode estar. Né? Então, desconstruir esse racismo é fazer essa reparação histórica, sim, né? Porque nós nunca tivemos políticas depois que acabou a escravidão, e lembrando que não foi um presente de Princesa Isabel a assinatura da Lei Áurea, que antes disso tiveram muitas rebeliões e revoltas, e que, inclusive, o suicídio também era uma forma de se rebelar contra aquela situação, mas pensar que também... Além disso, a gente precisaria de uma política, né, que fizesse essa reparação histórica e que nunca teve. Então, agora, depois de muitos anos, resolveu-se colocar o sistema de cotas. E algumas pessoas falam, mas existe racismo no Brasil? E aí a gente volta para as estatísticas. Quantos médicos, quantos professores, quantos dentistas, quantos engenheiros, quantos? Vocês conviveram e que eram pessoas negras, né? Então, eu entendo que o sistema de cotas faz um movimento muito interessante, mas que a gente também precisa desconstruir essas imagens, né? Quando eu vou... Teve uma vez que eu fui dar uma palestra e eu achei muito interessante porque... Interessante não, porque eu fiquei brava que só, mas fiquei quieta. Um rapaz branco, mas ele queria falar no meu lugar. Ele queria me explicar o que eu tinha ido lá para explicar para ele. Mas ele me colocava naquele lugar de quem não sabia. Daquela mulher que precisa ser educada. Daquele corpo que precisa ser contido. Daquele corpo que precisa ser ensinado. Então, eu deixei ele falar, né? Mas o quanto que ele não precisa ainda reconstruir na cabeça dele as possibilidades de uma mulher negra. Porque se talvez você o atacasse ou falasse... Aí você fala, não, é a raivosa, tá vendo? Por isso a gente quer ajudar. E a gente quer ajudar, e aí ela não consegue se controlar. E é muito interessante que uma das imagens da Patricia Hill Collins é justamente dessa mulher, né? Que precisa ser contida, inclusive sexualmente. Né? Então, quando a gente pensa nessas imagens, é a reconstrução dessas imagens que nós precisamos fazer diariamente. E como que a gente faz a reconstrução dessas imagens se não colocando as pessoas negras nesses locais que hoje a gente entende que são lugares qualificados, né? Uma coisa muito interessante que aconteceu, que eu fui num evento de empresários negros, né, há um tempo atrás, e eu levei minha amiga pra ir, né? E ela é branca. E lá, tipo, 99% era negro, né? E aí ela veio falar pra mim, tipo, no final... E eu não tinha percebido. Nossa, eu fui totalmente excluída, as pessoas não falaram comigo. E não sei o quê, não. Aí eu falei, mas por quê? Não, é porque acho que eu sou branca, né? Você não perguntou quantas vezes que isso já aconteceu com você? Eu falei exatamente. Falei assim, tá vendo como que os negros passam? Você tá reclamando de uma vez. De um dia. Olha o que... E aí, às vezes foi o que a sensação que ela teve. Nem sei se isso foi real. Sim. Mas aí eu só falei... Entrei na cabeça dela, né? Tá vendo? Né? Então, imagina o quanto que as pessoas, mulheres negras, os homens, são tratados e vivem isso diariamente. O quanto que isso pode afetar a saúde mental delas. Aí ela meio que ficou... Mas não é, tipo... Eu sempre estudei em escola particular. Então, eu sempre fui a única. Né? Só que algumas coisas requer maturidade. Então, eu demorei para entender, né? Que como que era construído aquele espaço. Eu digo que, inclusive, eu só fui entender agora, né? E como que aquele espaço, de alguma forma, não falava comigo, porque eu não me via em lugar nenhum. Eu me via só porque tinha meu pai, que meu pai era meu professor, mas fora eu e meu pai e meu irmão, né? Quando eu fui fazer faculdade pública, a mesma coisa. Numa sala imensa, nós éramos em 3 pessoas negras, né? 2 homens que já tinham graduação e eu. Então, numa universidade pública. Então, quando a gente pensa na construção desses espaços e como que eles não...
para nós não soa bem-vindo, né? E quanto que a gente tem que lutar para estar neles. E não é assim. E aí eu até brigo com alguns amigos. Enquanto você está lá estudando tranquilamente, pensando, né, na formiguinha, eu tô tendo que pensar na formiguinha e como que eu vou sobreviver a todos esses questionamentos que perpassam por eu estar na universidade e entender que aquele lugar não é meu, né? Então, é uma série de coisas que perpassam a nossa existência, o nosso corpo, né, negro dentro da universidade e dentro dos ambientes educacionais. E por isso que é tão importante a gente falar especificamente sobre educação. Esse espaço ele precisa ser um espaço de afeto para todas as crianças. Eu preciso me encontrar lá, preciso ser benquista lá, pelos meus educadores, pelas pessoas que trabalham também no ambiente escolar, mas é uma educação de todos, né? Não adianta você falar só para um e falar que a responsabilidade é só do professor. Não é só do professor, gente. É da sociedade, né, como um todo. Né? E esse episódio que você narrou aí do homem te interrompendo, a gente vê que a mulher negra, além de enfrentar o racismo, ela tem que enfrentar o machismo. Então, é uma luta dupla, né? Uma luta árdua que não... Tá sempre tendo que provar e mostrar e se colocar. E eu acho isso incrível, assim, a força das mulheres pretas na sociedade atual, porque, olha, não é fácil ser mulher. Imagina uma mulher preta, então, mais difícil ainda. É como se o cara falasse assim, como que você ousa vir aqui, você mulher, me ensinar? Me ensinar! Peraí, nossa, que raiva. Mas eu deixei, né? Porque já que ele queria ensinar, eu economizava. Eu tenho eu falo que ela é minha co-orientadora. E eu tenho um carinho imenso por ela. Eu lembro que um dia eu estava cansada, né? Porque a militância cansa. E ela falava assim, Juliana, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona isso. Você precisa guardar a sua energia. E eu demorei para entender, porque ainda mais quando você é muito jovem, né? Você quer revolucionar o mundo, acha que vai mudar o mundo em um dia. E aí, depois dessa frase dela, eu comecei a me acalmar no sentido de entender que eu precisava também sobreviver. Então, quais batalhas que eu ia travar com ele não valia a pena. Queria palestrar, palestra. Vai passar o horário, eu vou continuar recebendo o valor que eu fui paga para fazer a palestra e você vai ficar falando, né? Então, assim, eu comecei a separar as guerras que eu queria, as batalhas que eu queria, né? Mas ainda estou aprendendo também. E como que, assim, as pessoas pretas têm que... É como se eu tivesse que comprovar sempre, né? Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra sobre racismo, né? Aí um branco, pra variar, né? Fala assim, mas você tá falando que negro não tem oportunidade? Tudo você tem 2 faculdades, o que você tá falando? Mas com qual preço que você fez 2 faculdades? Então, o que você pagou? Aí eu, né, expliquei. Eu falei o quanto que eu era privilegiado, o quanto que eu tive que trabalhar aí direto, sabe? O quanto que hoje em dia eu corro ainda, né? Porque pessoas falam, nossa, tá trabalhando no lugar, você tá bem? Não, porque se um dia me mandarem embora, eu sou pobre, sabe? E ainda falei o seguinte, e outra coisa, meu chapa, eu sou adotado. E a questão de eu ser adotado, eu tive uma base de família que me deu a possibilidade de ter desejo. Uma pessoa, se eu não tivesse ido, e eu e meu irmão, que nós somos gêmeos, não tivesse, eu teria que talvez estar indo atrás dos nossos corres e talvez não ia ter nem a possibilidade de pensar em sonhar em fazer uma faculdade. Então eu sei o quanto que eu sou privilegiado. E hoje eu tenho uma faculdade, você me perguntar da minha faculdade, agora você tem que ver o porquê que isso te incomoda tanto. Né? Aí vai a pessoa, tipo, pá! Acabamos com a conversa. Tchau, gente. Obrigada. Não é um desconforto, parece como se eu não tivesse que falar disso. É como se eu, sabe, eu sei que pela minha cor de pele, por ser um pouco mais claro, tem a questão da passabilidade, que ainda tem pessoas que acham que eu não sou preto. Eu sei que assim, que eu sofro menos preconceito por pessoas, sabe? São retintas, mas eu sei que, sabe, a gente quer, nós pretos, tá lá pra falar da gente. A gente não quer ser só, tipo, que estudem a gente, entendeu? A gente quer falar. E aí, acho que parece que incomoda. Olha que interessante isso. Né? Que incomoda. Né? E você deve ver isso, né? Porque você... E ainda tem esse espaço, né? De a gente conseguir falar sobre as nossas existências, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e aí eu falei... Nossa, como que... Ainda que a gente fale sobre as 1000 possibilidades de existência como pessoa negra, a gente às vezes esquece, né, que nós não somos uma unidade e que tem essa multiplicidade imensa, né? E como que às vezes é difícil a gente entender isso e conseguir repassar isso para o nosso discurso. Então, eu quero falar sobre
como eu sou, Juliana, a minha vivência é muito diferente do fulano que eu converso, que também é uma pessoa negra, do Beltrano, que também é uma pessoa negra, como que as nossas vivências, porque quando a gente fala sobre negritude, as pessoas entendem um bloco único, e quando a gente fala sobre branquitude, as pessoas não entendem um bloco único, né? Então, quando eu falo, eu, Juliana, falo, usualmente as pessoas entendem como Juliana representante da negritude. Não! Né? Eu sou uma pessoa, sim, que estudei as questões raciais, mas ainda assim eu falo do meu lugar de indivíduo, né? E hoje a nossa tentativa como pessoas negras é construir esse lugar como indivíduo e não como uma massa única, homogênea, né? Quantas possibilidades de negritude nós temos dentro de nós, né? Então eu gosto muito dessa frase que você diz, que a gente não quer só ser estudado. A gente quer falar sobre como que é, o que nós produzimos, o que nos foi roubado. A gente quer partilhar esses momentos também, né? E ter essa possibilidade de ser tratado como indivíduo e não como coisa. Juliana, você disse que você não teve uma boneca preta, mas a sua filha já teve. Você vê isso como positivo, assim, como pequenos avanços, como conquistas? Onde mais, assim, além da estrutura, né, da escolar, de ensinar as crianças desde o começo, ensinar a história da África, do povo africano, da cultura africana e também colocar as crianças ali nos livros, tanto os didáticos quanto os lúdicos, para elas se verem e se encontrarem. Além disso, para a sociedade já feita, já formada, para os adultos, para nós, pessoas como eu e meus amigos, eu tenho amigos bolsonaristas que, por exemplo, não entendem. Sinto muito. Conservadores. Pode continuar. Eu falo assim, os conservadores. Eu lamento. Mas, sabe, tem gente que você vê que é conservador do mal, assim, que é gente ruim, mas tem gente que é boa, que é do bem, que tem boa vontade, que tem vontade de aprender e tal. E como lidar com essa pessoa, com o adulto que vive numa sociedade racista, estruturada no racismo e nega isso? E, assim, como explicar? Porque, por exemplo, uma sociedade com menos racismo seria menos violenta também, porque se as pessoas pretas tivessem oportunidade, não estariam na marginalidade. Então, é bom para todo mundo, não é só para os negros. Uma sociedade igualitária não seria bom só para os negros, seria bom para os brancos também. Como fazer as pessoas brancas entenderem isso? Eu entendo isso, mas a maioria parece que não consegue. Não quer entender. Não quer sair do lugar de poder que a sociedade colocou e tal. Eu acho que vão passando os anos e cada dia que passa, eu vou entendendo que eu sei menos, né? Então, quando você me pergunta como que a gente faz com os adultos, talvez a minha resposta fosse bem simplista, do tipo, não sei. Não sei porque, além dessa negação imensa, existe uma violência que não é reconhecida, né? Então, hoje que eu trabalho mais com educação de adultos, as minhas certezas, não que também elas existissem muito forte com a infância, né? Mas a criança, quando você conversa com ela, é como se ela tivesse muito mais receptiva do que um adulto. Então, você consegue trazer novas informações. A criança te vê com admiração quando você entra na sala de aula. Ela é minha professora. É como se você soubesse tudo, mesmo que você não soubesse nada. Ela confia que você vai falar a verdade para ela, ainda que você minta. Quando você chega para conversar com o adulto já desconfia. Quem é você para me ensinar alguma coisa, qualquer coisa que seja da vida? Então, hoje que eu lido mais com adultos, eu vejo essa dificuldade da gente se ouvir. Eu estava assistindo um vídeo que falava, o título era Como Conversar com Pessoas que Pensam Diferente de Você. Como conversa com pessoas que pensam diferente de você? E aí, nesse vídeo, ele explicava que, às vezes, todo aquele conceito que a pessoa fez é a estrutura dela, é a família dela. E aí, quando você quer desarmar alguma informação que não seja verdadeira, é como se você roubasse a família dela. Como que ela vai reagir? Com violência. Ela não vai te ouvir. Então, como que a gente conversa com alguém que pensa tão diferente da gente? O que é realmente a nossa realidade e a realidade do outro? Como eu faço uma comunicação não violenta
Porque eu acho que para a gente se entender, eu preciso que você me ouça com afeto, eu preciso fazer essa comunicação que não seja uma porrada, às vezes, na sua cara. Para aqueles que querem. Aqueles que não querem, será que adianta eu sair batendo? Mas, voltando para os que querem, eu tento sempre fazer uma abordagem, e nem sempre consigo, inclusive. Acho que na maioria das vezes não consigo. Mas eu tento fazer uma abordagem que traga alguns exemplos que eu vivi. Então, quando eu conto alguns episódios da minha vida, da minha infância, em que eu estive muito triste, as pessoas se sensibilizam um pouco mais, né? E aí eu conto sobre as minhas experiências e vou trazendo para a realidade. Olha, eu vivi isso há 20 anos atrás, mas agora está acontecendo isso com o fulano. Às vezes, as pessoas se sensibilizam. Às vezes, não é sempre. Ainda que a gente esteja conversando com esse grupo que quer conversar. Porque eu ainda preciso lembrar que eu estou roubando toda a estrutura dela de pensamento. E como que eu vou desconstruir toda essa estrutura de pensamento para ela construir outra? Dá preguiça, gente. Não, tem uma que você fala... Ai. Tem que partir dela, né? Tem que partir da pessoa, né? Mas ainda partindo da pessoa é difícil. Porque às vezes vão ter questões que pra gente atravessa bem profundamente, que vai mexer num lugar que, né, que dói. E aí ter que, tipo, lidar com o que dói e lidar com o outro ao mesmo tempo... Lidar com o que dói e lidar com o outro não entendendo que dói... Nossa, né? Eu tô com a Pior ferida ainda. aberta, com alguém cutucando lá, e aí eu tô falando, nossa, o dedo tá doendo. E aí a pessoa fala, mas dói assim ou dói assim? Dói! Não importa como você cutuca, tá me doendo, né? Ah, mas eu acho que é mimimi essa dor. Ah, eu acho também que essa ferida aí nem tá tão profunda, que se a gente der uma Vitimista. costuradinha... Vitimista. E ainda tenho que bater nisso, né? O vitimismo. E eu queria entender o que as pessoas estão falando quando elas falam sobre vitimismo de pessoas que realmente estão sofrendo, né? Com toda essa violência. Quando as pessoas usam essa palavra vitimismo, eu Ai, penso até eu assim, fico incomodada. eu penso, gente, vitimismo, que planeta que vocês estão falando? Porque as estatísticas, o jornal Não é vitimismo, é vítima mesmo, é né? vítima mesmo, aquela que levou um tiro. É vítima mesmo, aquela que foi Que o cara que Foi foi... espancado. Até a espancada. morte. É vítima mesmo. O cara que foi cobrar R$200 do trabalho dele e morreu. E morreu. É vítima aquela pessoa que não pode simplesmente amar quem ela quer amar na rua, porque o outro está incomodado. É vítima, né? Que aí né? É vítima quando mata sem querer com 80 tiros. Com 80 tiros. Sem querer com 80 tiros, Tem né? uma- Tipo, não era nem uma... Tem uma música que é muito linda, que ela fala assim, a vida não é uma canção infantil. E aí tem uma parte que ele fala, como que eu vou explicar para uma criança que 80 tiros foi engano? E aí ele mesmo responde, 80 tiros não foi engano. E ele vai contando todos esses relatos, mas eu acho muito bonito quando ele começa falando, a vida é uma canção infantil. Então, para a gente pensar em todos esses relatos, e será mesmo que era coincidência? Bala perdida não, né? Porque tem um alvo. Tem um alvo, né? E esse corpo é sempre encontrado, o corpo preto é sempre encontrado nessa bala perdida, nessa violência, nesse mercado em que ela é perseguida, ela sempre é a que está furtando, ela nunca pode ter o carro, ela sempre precisa estar nesse lugar retraído, né, de... Será que eu posso mesmo existir? Será que eu tenho autorização dessa sociedade para existir como pessoa? Eu acho que não. E que vai demorar ainda, porque essa sociedade ainda não suporta um preto no poder. Não suporta pessoas se amando. Essa sociedade ainda prega muito ódio. Você acha que deveria, que as cotas que hoje são, né, para os estudantes universitários, que elas deveriam se estender às empresas, às corporações, ao governo, ao parlamento? Você acha que também deveria ter cotas? Não, tem que ter pelo menos 20% de parlamentares pretos, ou pardos, ou indígenas, ou, sabe? Você vê uma possibilidade disso acontecer e você acha que isso poderia, né, ajudar a reestruturar a nossa sociedade que está toda... Isso é para ontem. Já era para ter sido feito, né, Ale? Eu penso que a gente está muito atrasado quando pensa nessa questão de representatividade
Hoje nós estamos falando especificamente, mas eu gosto sempre de bater na tecla da diversidade que precisa estar representada não só nas empresas, como nas universidades, como nos lugares e de decisão, né? Então, essa representatividade, não só da negritude, mas de todas as especificidades da nossa existência, precisa existir nesses locais. Então, quando as empresas começam a fazer políticas de diversidade e inclusão, e aí a gente primeiro forma esse agrupamento de pessoas para preparar ele, para que ele entenda qual que é realmente o panorama dessa sociedade. E aí depois a gente começa a olhar para essas empresas e entender, porque a justificativa é sempre, mas nós temos pessoas negras. E aí nós temos que fazer a pergunta onde? Porque nós queremos decidir também. Tem diretor negro? Tem diretor negro? Quanto que ganha? A pessoa que está no mais alto cargo da sua empresa, que é negro, quanto que ela ganha? E qual que é o maior salário que você consegue pagar? E por que ela não está lá? Qual que é a possibilidade de ela conseguir chegar nesse lugar, né? Então, a gente precisa falar sobre essas políticas de diversidade e inclusão em todos esses espaços. A universidade foi uma porta de entrada. Quando a gente pensa até mesmo no serviço público também, nas cotas que existem no serviço público. Então, assim, em todos os locais. Ai, mas aí a gente vai estar privilegiando. Privilegiando o quê? Já tem privilegiado. Vamos dividir um pouco o bolo, né? Esse bolo, por porque a favor. minha parte eu falo assim, a minha parte eu quero. Eu quero ter uma vida E confortável. eu quero repetir o bolo, não quero só, tipo, não sou desses, não, que você contenta com um pedaço, Isso, né? e eu não quero a beirada. Eu não quero aquela parte que só tem chantilly. Eu quero a massa, o recheio e a cereja. Eu quero que essa divisão seja boa, igualitária para todo mundo. E é importante você falar isso, porque a gente tem que fazer de verdade, não que seja uma maquiagem, né? Porque, por exemplo, agora tem porcentagem para cargos... para partidos para mulheres. Mas aí, para preencher, coloca só para preencher. Então, não é isso que a gente não é quer. isso. Se vai ter na empresa, eu não quero na produção. Não que a produção seja menos, mas eu não Sim, quero só lá, sim, entendeu? Então, sim. se vai ter em outros lugares, é para que seja de verdade, né? Porque senão... Juliana, desculpa, eu não sei se você soube que a Déia Freitas, que é uma podcaster, Sim. ela abriu uma vaga de trabalho Sim. voltada para mulheres pretas. Sim. E ela ia pagar um salário, tá pagando um salário de R$5.000. A menina foi tão atacada por oferecer vaga para mulher preta que ela foi assim, ela teve que trancar o perfil dela. O e-mail que ela criou para essa vaga foi derrubado. Ficou 2 dias fora do ar. Magazine Luiza, você lembra? Ela, pra trainee negro. O Nossa, Magazine Luiza fez aquela foi. campanha para trainee. Ela foi super atacada. Foram na justiça, cara, para tentar impedir ela de contratar E aí? pessoas presas para a empresa Alguém dela. vai na justiça reclamar que a empregada é negra? Não, né? Não. Ninguém vai pra justiça falar, nossa, mas tem muito pobre Isso, preto. sabe o que eu isso. fico pensando? O quanto que as pessoas se movem para que isso não aconteça? Por que incomoda tanto, né? E até brinquei, né? O pessoal veio comentar comigo, né? Dessa vaga da Déia, e principalmente porque eu ouço o podcast dela, que é maravilhoso. Mas vieram comentar comigo, Juliana, e o que você acha? Eu falei, gente, eu já sei que isso daí vai acontecer. Só que perceba como ela não deixou de fazer o que ela Não. acreditava que ela precisava ser feito. Ela E continuou. quando o problema é que, assim, se o cargo fosse uns R$900 por mês, Exatamente. ninguém ia estar questionando. Mas uma mulher preta ganhando 5 mil para escrever texto e falar no podcast, não, gente, aí já não pode. Então vamos rever isso, vamos atacar quem está fazendo essas políticas, porque essas mulheres não são merecedoras. Então, assim, eu acho que não só bem feito, né, por ela, que bom que ela fez, que ela tomou essa iniciativa de fazer e que isso sirva de exemplo para outras pessoas também, porque ela está cumprindo a responsabilidade social dela e de remunerar bem, de remunerar de forma que seja adequada, de dar poder financeiro para essas mulheres. Grande parte das mães solos são mulheres negras. Então, pensa como que impacta um salário que seja de 5 mil numa mãe que seja solo e negra. Sim, nós vamos contratar mulheres negras. Só mulheres negras? Sim, só mulheres negras.
E aceito. E como que incomoda, né? Olha, uma coisa tonta. Ontem eu tava assistindo The Voice, né? E no The Voice tem os jurados, que é o Carlinhos Brau, o Tony Garrido e a Ludmilla, 3 pretos, e a Fafá de Belém. Né? Ou seja, tem 3 pretos. Aí eu falei, nossa, eu tava comentando alto, podia tirar a Fafá de Belém, colocar outro negro, imagina? Aí o povo, você é racista, né? Tipo, não, porque eu já fiquei, sabe, olha que lindo. Aí ainda pensei, e se a Maju apresentasse? Sabe umas coisas assim? Eu queria só... Nossa, me chamaram de racista. Mas a Fafá Porque... é a cota ali, ela tá de Não, cota. mas assim, mas eu pensei, eu falei, eu tava achando já ótimo ter 3, porque já não é uma coisa normal. Né? Aí, nossa, eu fui chamado de racista. Eu falei, nossa, olha quanto que incomoda, né? Porque a vida toda só foi branco. É. E ninguém nunca questionou. Ninguém nunca mas questionou, vai alguém exatamente. falar que quer tudo preto. Aí não dá. Não mas dá. Aí a gente fala, pô, mas a maior parte da população brasileira é negra, se considera preta ou parda. Por que esse número não repassa, reflete, não reflete nesses lugares? E por que a gente se sente tão incomodado quando esse número reflete realmente, né? Incomodado no cargo de poder, né? Porque se você for lá na cozinha não tem- querendo falar... Não tem entendeu? problema, não tem problema nenhum. É esse mesmo porque foi esse lugar que depois, né, a escravidão deixou. Era esse lugar que a gente podia estar. Quando foge disso, então a escravidão não acabou. Quando foge desse lugar, aí já não é permitido. Eu tenho cabelo crespo, né? Então eu gosto de usar produtos para cabelo crespo. E agora eles estão sendo voltados mais para as mulheres pretas. Então o shampoo que eu compro tem uma menina preta no desenho, tem meninas pretas, cabelo black e tal. E eu penso assim, não é porque eu não estou representada ali que eu vou deixar de comprar, faz bem pro meu cabelo, deixa ele macio, deixa ele gostoso, eu vou comprar. A vida inteira as meninas pretas, as mulheres compraram produtos que tinha uma mulher branca na capa. E que não era adequado, e que né? nem era adequado. Por Pro que nosso que eu cabelo. não vou comprar o produto só? Eu vou comprar. Tá ali, tá representando uma mulher. Eu também sou mulher, então tem essa identidade. E eu gosto muito de ver, eu acho muito legal quando tem essa representatividade mesmo. Então, agora tem um produto para o cabelo crespo, agora tem o produto para a mulher preta, para a pele, uma base. Quando eu comecei a me maquiar, a gente tinha muito problema com base, porque as bases que eram feitas, teoricamente, no nosso tom, deixavam nossa pele cinza. E agora que a gente começou a conseguir fazer um movimento de pensar nessa base, pensando nas possibilidades de tom, né, e como que esse tom ficaria refletido, e pensar na construção desses cosméticos para a pele negra, para o cabelo crespo, né, e dar um tratamento adequado para a gente, né? Um protetor solar que seja adequado para a nossa pele, um condicionador, um shampoo que seja adequado para o nosso cabelo. Aqui em Rio Preto a gente tem a Edi, eu gosto muito de conversar com ela, e eu falo que ela faz um trabalho importante que às vezes não é reconhecido, porque quando eu cheguei lá no salão dela, ela falava assim pra mim, não, ô Ju, não precisa lavar desse jeito que você lava, é assim que trata o seu cabelo. Quando que eu tive uma cabeleireira que me falava como que eu tratava o meu cabelo, e não que eu tinha que alisar? Então, eu lembro que o primeiro dia que eu saí de lá, e ela falava assim, não, deixa solto. E eu me sentia desconfortável. Eu já estava com o meu cabelo todo crespo, já tinha feito a transição. Não, deixa solto, ó. Se você arrumar assim, vai ficar ótimo. E passa esse creme, e cuida de tal forma. Eu nunca tive isso. É uma coisa básica, né? Não é nada... Como você lava o seu cabelo de forma adequada, né? Para algumas pessoas é extremamente, eu vou dizer, comum, rotineiro, saber dos cuidados, porque era o cuidado de cabelo liso. Mas para nós, mulheres negras, da touca de seda. Agora, tem um desenho que a minha filha assiste, que uma das meninas dorme com touca de seda. E eu achei tão bonitinho, porque a representação de uma menina negra, não lembro o nome do desenho, é a representação de uma menina negra, e num dos episódios, ela dorme com uma touquinha de seda, e as amigas dela vão tirar sarro e perguntar por que ela está dormindo com a touca de seda. E o quanto que isso começou a fazer parte da nossa construção. Minha filha dorme, ela já leva a touquinha quando ela vai viajar. Pra quê? Me conta, pra que é bom? A touca de seda, ela vai evitar o contato, o atrito com o travesseiro, né? Com o tecido do travesseiro. Então, ele diminui o frizz do cabelo, né? E aí, nesse desenho, tem a menina que usa a touquinha de seda. Ou seja, já tá... Isso! representativo. E o quanto que... Ó, tem uma Como cola chama? ali. O mundo de karma, filha?
O Mundo de Karma é o Depois- desenho. Depois você vai vir aqui pra todo mundo te ver, vai. O Mundo de Karma, minha filha passou o cola aqui pra gente. No Mundo de Karma, ela tem essa touca e o quanto que é bonitinha. E ela vai falando, ela fala não só sobre o nome dela, mas sobre esse empoderamento que ela fez através da existência dela e do cabelo dela. Então é muito bonito você ver que todos esses cuidados começam a entrar nos personagens na representação, o que é realmente ser uma criança negra. Ah, eu faço hidratação uma vez por semana no meu cabelo, na minha casa. Eu coloco que seja um saco de mercado para fazer hidratação. Eu não preciso daquelas toucas caras. E aí depois eu enxago e quando eu vou dormir eu coloco aquela touca de seda. A minha fronha também eu levo para viajar, é a minha fronha de seda, né? E o quanto que é importante a gente saber e ir conhecendo esses cuidados gradualmente, né? Que hoje a gente pode ter um pouquinho mais de acesso a tudo E isso. com certeza a pessoa, a mulher da edição desse desenho era uma mulher preta, né? Porque a gente nunca ia pensar, né? A Dê perguntou, né? Por quê? Porque... de essa certa curiosidade. forma, isso E é legal. engraçado porque são pequenos cuidados que nunca nos falaram, né? Sobre a nossa estética. Um autocuidado que nunca nos foi permitido. E hoje, aos poucos, é permitido. Então, eu vou pensar na base. A gente tem rosa... Agora, eu não vou lembrar. Negra Rosa, se eu não me engano, é o nome da base. Eu acho, tá, gente? Não tenho certeza. Que é feita por uma mulher negra, pensada para mulheres negras, para tons de peles negros, né? E o quanto que ela conseguiu repassar todas as aflições que nós tínhamos antes por bases que não eram feitas por pessoas negras e que as pessoas não compreendiam as diferenças de tons e as possibilidades, né? Ou então, quando a gente começa já, acho que a Faber lançou uma caixinha de lápis de cor, de pele. em que eu coloco todas as possibilidades de cor de pele. E aí eu saio daquela história de que o bege é a representação da cor de pele do padrão existente, né? Eu mostro para a criança que olha só quantos tons de pele pode existir. E eu dou a possibilidade de ela se representar e representar o outro. Você conhece a bailarina Ingrid Silva? Conheço, Então, conheço. ela mudou a indústria das sapatilhas de balé porque fizeram uma sapatilha para ela com o tom de pele dela. Ela é a primeira bailarina de Nova York. E é uma brasileira, eu já fiz uma matéria com ela é muito gente boa. E ela mudou toda uma estrutura, que a vida inteira o balé, a gente vê o balé, aquela sapatilha cor-de-rosa que é para sumir na pele da bailarina, né? Então já subentende-se que a bailarina é branca, que tem a pele branca. E a Ingrid, a vida inteira, ela pintou as sapatilhas dela. Ela pintava com tinta para chegar mais próximo do tom de pele dela. E agora começaram a fabricar sapatilhas olha para que ela ótimo, né? e para o mundo todo, para todas as meninas que querem fazer balé e querem ter uma Ou sapatilha. seja, porque antes não, é como se Era você, um código, você não se encaixa nesse Você lugar. não se encaixa. Exatamente. Não vai ter sapatilha pra você, porque não é pra você estar ali. Não é pra você ser bailarina. Band-aid, eu acho que só tem internacional. Mas que eu não cheguei. Você chegou a ver? Se Não. já lançou aqui no Brasil. Mas o Band-Aid que lança cores de Band-Aid de vários tons de pele. Gente, Olha, e eu que vou falar pra legal. você que eu, como pessoa, nunca tinha pensado nisso também, né? O quanto que é importante. E o mais bacana é você entrar no site da Band-Aid e ver os depoimentos das pessoas negras falando para a marca o quanto que aquilo era importante. Porque pra não é o elas. band-aid, é o reconhecimento da sua Isso, existência. do seu corpo, né? Da possibilidade, enfim, do seu corpo mesmo na sociedade. Então, quando as marcas se preocupam, não é bobagem. Gente, nossos corpos não estavam nem nas bonecas, né? Então, sim, nós precisamos dos produtos adequados para o nosso cabelo, nós precisamos de touca de seda, nós precisamos de sapatilha, de band-aid, com o nosso tom de pele, né? E é tão bom a gente falar sobre isso, né? Porque a gente fala da negritude, mas essas coisas que para as outras pessoas são banais, pra gente faz toda a diferença, né? Sabe- Porque não é só coisas pesadas, E dá né? uma esperança, Isso. né? Dá uma esperança de que a coisa tá mudando, de que Eu gosto tá muito de caminhando. falar isso, Ali, sobre... que falar sobre negritude não é falar sobre racismo, né? O racismo é, infelizmente, o que a gente vive por conta dessas relações de poder, mas que a gente gosta de falar de tudo que nós produzimos e que foi muito positivo para a construção dessa sociedade, né?
Então, não é só para falar sobre racismo, a gente também fala sobre racismo, porque isso nos perpassa, mas também falar sobre a bailarina, sobre o jogador, sobre o empresário, Sobre a sua vida profissional, que além de ser preta, você viu que eu falei, não, eu vou falar que você é pedagoga, né? Porque não vou falar só ativista. Não, claro que é, mas assim, né? Porque parece que querem colocar no nosso lugar. Eu falava muito isso quando as pessoas, eu comecei a recusar, porque só me chamavam muito na semana, no mês da consciência negra, para falar sobre a saúde do negro, da população negra mental. Eu acho isso ótimo, mas eu faço psicanálise, mó difícil, eu fico pra pessoa me falar só da negra. Eu quero falar também de Freud, eu quero também falar de outras questões, eu quero falar sobre essa. Não que eu não tenho, mas eu não sou só isso. E parece que eles querem colocar a gente só num lugar, ó. Então você, mulher, vai falar sobre feminismo. Você vai falar sobre negritude, ou você vai falar de LGBT. A gente vai falar, mas a gente não é só isso. Então acho que é importante a gente falar, Juliana, não é só isso. Pedagoga, coloca a pedagoga na frente, sabe? Eu acho que a gente falar também das nossas alegrias também é importante. Né? Senão parece que é um sofrimento, né? É um sofrimento também, mas não é só isso, das né? nossas relações afetivas, dos nossos risos, dos nossos abraços, de como a gente também consegue, apesar de tudo, ser muito feliz, né? E de construir coisas lindas e de fazer com que essas referências lindas sirvam para os nossos filhos e para as outras crianças que também não são os nossos filhos. Eu falo que eu construo um mundo não só para a minha Maia, que eu construo um mundo para todas as crianças, né? Tem uma frase que diz que é necessário uma aldeia inteira para se educar uma criança. Quando eu falo que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, eu estou falando que todos nós somos responsáveis por todas as crianças que existem. Tem um filme que chama Rainha do Caté, não sei se você já viu, que se passa na África. E é uma menina que ela joga xadrez e ela é muito boa. E aí você vê a vida na África, nos países africanos, você percebe que o Brasil tem muito mais a ver com a África do que com a Europa, na identidade, por exemplo. Aí a menina chega, que venceu lá o campeonato, todo mundo faz festa, todo mundo comemora. A mãe não queria deixar ela aprender xadrez porque ela tinha que vender milho para poder sustentar os irmãos mais novos. Isso é muito Brasil. A gente passa por isso, a gente vive isso. Então, eu acho que falta muito também para o brasileiro a consciência das suas raízes, a saber história, saber de onde viemos, saber que nós também fomos, nós temos muito, muito mais da África do que dos portugueses, porque no fim, o grosso mesmo, a maioria da população veio da África. E muito mais conhecimento do que a gente imagina, que foi construído em África, que foi trazido aqui e que fez com que esse país se erguesse. Exatamente. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer. Por isso que é bom, sim, a gente precisa falar sobre racismo, mas a gente precisa falar sobre a ciência preta também. Né? O que nós construímos? Quem construiu? Quem são nossas referências? Né? Tem uma música do Exu do Blues, né, que diz assim, tudo que era preto e foi considerado do demônio e hoje é feito por uma pessoa branca, eu vou chamar de blues. Então, ele diz que eu uso essa música para falar sobre a apropriação cultural, quando eu vou dar palestra. Porque ele vai falando tudo e aí, no final, ele chega e fala, é isso, Jesus é blues. Eu quero dizer para vocês que Jesus é negro. E todos os outros conhecimentos que vocês só começaram a aceitar quando a gente deu uma embranquecida, também não deixaram de ser conhecimentos pretos, né? Você falou sobre apropriação cultural. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, que muita gente não entende. Eu também não entendo. Eu não posso usar bandana, porque aí, tipo, coisa... Eu posso usar trança? Minha filha, você pode usar o que você quiser. A vida é sua! Ai, meu Deus. A vida é sua. Só quer saber de onde que vem, né? Não é isso? Eu falo que é isso. Apropriação cultural não é o direito de uso ou não. Você pode usar o que você quiser, da forma que você quiser. Só que você sabe de onde veio? Você sabe o que aquilo representa para determinada comunidade? Alguns elementos, por exemplo, da cultura oriental, eles não deixaram de perder o seu remetente, no sentido de que a gente sabe que é da cultura oriental. Por que quando é produzida pela população negra, nós apagamos essa ciência, essa construção para se apropriar daquilo
e ignorar o que foi produzido. E eu gosto muito de conversar sobre a apropriação cultural, porque eu comento que o que foi necessário para que a gente conseguisse achar que era adequado a escravidão. Eu olhei para uma pessoa e eu tratei ela, aproximei ela de um animal. O que é um conceito de animal? De um animal. Um ser que não consegue ter um pensamento racional e nem produzir algo científica e culturalmente. Quando eu me aproprio de algo, falo que não foi construída pela população negra, eu estou voltando lá para o tempo da escravidão para aproximar a negritude cada vez mais de alguém que não produz nada que seja útil. Então, a apropriação cultural é sobre isso. Eu não estou falando que você pode, não pode usar. Você faz o que você quiser da sua vida, queridos e queridas. That is facts. Mas eu estou falando sobre o quanto que eu reconheço quem produziu aquilo. O quanto que eu valorizo o caminho que a pessoa fez para produzir aquilo. E, principalmente, o quanto que eu valorizo quando é uma pessoa negra. Então, a apropriação cultural é esse debate. Ai, mas eu quero usar trança. Usa trança, né? Mas você sabe o quanto que essa trança foi importante para as mulheres em África? O quanto que isso falava sobre cada comunidade? O quanto que isso foi repassado de geração em geração? Ah, eu quero usar turbante. Usa! A gente não está falando sobre isso. A gente não está querendo tirar o seu direito de usar o que você quiser usar. Mas nós estamos marcando, fazendo o nosso marcador de que aquilo foi produzido por nós, né? E que aquilo é muito importante na nossa cultura. Aos pouquinhos que nós estamos recuperando grande parte, né, da nossa produção. E isso tem sido importante para a nossa construção identitária, uma construção identitária positiva. Porque até o momento, o que nos foi permitido foi uma construção identitária negativa, em que eu nego o meu corpo, eu nego a minha cor, eu nego a minha existência, eu nego meus traços, eu debocho dos meus traços, porque para a sociedade sempre foram feios. Então, quando eu começo a trazer essa representatividade e tudo que a gente foi capaz de produzir, eu retomo essa construção positiva, né? E eu retomo a história de um povo que sempre lutou e que sempre teve uma capacidade intelectual e cultural imensa. Primeira universidade é em África, né? Quantos que sabem sobre essa informação, né? Aliás, tudo que diz respeito à sociedade humana veio primeiro na África, né? Veio da África, né? Que a humanidade veio da África, né? E aí, quando eu vou lá, eu vou reproduzir o Egito, né? Quando eu vou reproduzir as pirâmides, eu penso que as pirâmides foram produzidas por alienígenas, afinal de contas, como uma população negra poderia ser capaz de construir algo como aquilo, né? Quando eu vou para os filmes em que tem a representação de Cleópatra, eu coloco uma mulher branca, né? Porque, afinal de contas, como ela poderia ser tão bela sendo negra? Como que o Todo-Poderoso Jesus vai ser preto? Como? Né? Porque não, aí, tipo, Também, eu vou adorar um preto, não. Vamos colocar ele de olho azul lá no meio da comunidade. Não, um loiro de olho azul pregando no deserto. Vai longe. Isso, vai longe. Ai, gente, não, é engraçado, chega a ser engraçado. Ó, essa conversa tá ótima. A gente poderia ficar 2 horas aqui, você é maravilhosa, eu tinha certeza, tá vendo? Superou as expectativas. Tô falando por mim, vocês se viram. Tô falando por mim, superou. Nossa, eu adorei. Uma aula. Eu que fico muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. Eu gosto muito, eu acho que quando a gente conversa, né? Quando a gente traz essas nossas diferenças, eu não sei tudo, você não sabe tudo, você não sabe tudo, mas quando a gente compartilha, né? Sem tabu, eu acho que a gente consegue fazer com que se tenha um pouquinho que seja de evolução, né? E pra você, tem alguma coisa que ainda é tabu? Nossa, se tem alguma coisa para mim que... Olha, eu vou falar para você. Eu acho que a gente constrói as relações. Ontem eu estava assistindo dormi metade, obviamente, porque eu sou essa pessoa que coloca coisa para assistir e dorme. Mas eu estava assistindo o documentário que saiu sobre aquelas mulheres extorsão... O golpista do Tinder. Isso, o golpista, estava tentando lembrar.
Golpista do Tinder, eu acho que para mim um tabu são as relações afetivas ainda. Não digo com relação à sexualidade, mas como que a gente constrói essas relações. Eu pelo menos fui criada num padrão extremamente monogâmico. E hoje, o tabu que eu preciso quebrar é sobre como se constrói relações que não sejam monogâmicas. Que eu preciso aprender e olhar porque eu só sei reproduzir a monogâmica. Ainda que eu não vá fazer um outro tipo de relacionamento, mas que eu consiga olhar com a mesma naturalidade que eu olho para uma relação monogâmica do príncipe da princesa que chega, sabe? Junto, que casa, blá. Então, assim, eu penso nessas relações não monogâmicas. Esse é o meu tabu. Eu não tenho questões com gênero, com sexualidade, mas a monogamia ainda é algo que eu preciso estudar e refazer. Por que a gente é monogâmico? Será que é porque a gente quer ter vantagens financeiras e descobriu que, se nós tivermos dois, é mais fácil de compartilhar o patrimônio e a terra? E aí a gente foi desenvolvendo isso durante anos achando que era o certo? Olha, na minha opinião, assim, eu sou um pouco darwinista e, assim, na verdade, é muito trabalhoso criar um bebê humano, um filhote de humano. Filhote de humano vai estar pronto para procurar comida sozinho com 7, 8 anos. Então, uma pessoa sozinha não consegue criar um ser humano. É o que você falou, precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, é um truque da evolução, na verdade. Para o ser humano, manter uma criança viva é mais fácil em 2. Então, por isso que o ser humano eu acho que quanto mais, melhor. Em 3, em 4. Quando eu já pensei nessa questão da criança, né? De educar uma criança, por exemplo. Mas aí eu fiquei pensando, gente, pensa, se a gente está na sala de aula, tem um professor, se tiver 4, é melhor, não é? É verdade. Então, aí, esse ponto... Se tiver pai na reunião da escola, Olha, vamos por ano, porque, tipo, você vai... Vamos fazer uma tabela, vamos fazer uma rotação aqui, cada mês vai um, né? Então, ainda assim, para mim, eu não conseguia ainda encarar como uma questão de evolução humana. A questão da monogamia tem questão que eu acho também a questão da propriedade do outro, né? outro. É como se aquele fosse meu e de mais ninguém, posse, sabe? né? Mais posse. Mas eu falo que eu também não sou evoluído, que se tiver um relacionamento aberto, eu gosto de ser o terceiro. Aquele que vai, eu não quero, tipo, tá... Aí podem me chamar, gente, pra ser o terceiro, mas do resto... Esse é o meu tabu. Eu preciso ainda estudar muito sobre, para entender se a gente resolveu criar monogamia só por conveniência ou se realmente... Ou se a gente gosta de ser monogâmico. Particularmente, eu gosto, porque um relacionamento já dá muito trabalho. Imagina 2, 3, não tem paciência. Não. Não, complicado. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Ai, Ali, não, eu gostei muito da nossa conversa. Essa pergunta final, eu acho que todo mundo precisa se fazer. Qual que é o seu tabu? A gente faz pra todos, né? É a única padrão. É a única. E é tão engraçado que uns falam, não tenho. Outros falam, nossa, já dá uma lista. É muito interessante, né? Assim. Eu acho que todo mundo tem tabu, sabe? Alguma coisa que a gente tem muita dificuldade de falar. E esse primeiro movimento de a gente reconhecer esses nossos tabus é o princípio, até mesmo quando a gente vai discutir sobre diversidade. Qual que é o seu problema de falar de diversidade? E, a partir daí, você consegue fazer um diálogo mais fluídico do que quando você fala assim, não, eu já sei tudo sobre diversidade, inclusão, somos inclusivos aqui. E somos todos iguais. E somos todos iguais. Que ótimo. Pra quem gostou de você, maravilhosa, eu quero seguir ela. Onde que a pessoa te encontra, assim, nas redes sociais? A pessoa me encontra. Agora, o problema é lembrar o endereço do Instagram. Mas a gente vai colocar aqui, ó. Você que quer, vai deixar na descrição. Eu acho, tá, gente? Eu acho que é Julianas _Costa _. Isto. Eu acho que é isso. Que eu já coloquei na descrição, é Julianas _Costa _. Mas vai lá na descrição, né? E a gente queria agradecer, né? Obrigada, Juliana. Foi maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar.
Para mim é um prazer imenso trocar palavras, ideias. Não para chegar num consenso, mas para a gente tentar construir alguma coisa. E quando você lançar seu livro, você volta para divulgar. Ah, tá bom? eu volto. Será um prazer imenso. Tem pessoas assim que a gente não convive tanto, mas a gente sempre gosta, sabe? A Juliana sempre foi pra mim, eu sempre acompanho ela, tudo quanto é coisa eu chamo ela, a gente conversa, porque é energia também, energia. né? Eu acho que nós pretos, pretos, a gente tem que estar junto. Porque no final é só a gente. Porque é claro que vão ter brancos, vão ter pessoas que vão estar nos aliados, ajudando, vão vão estar ter aliados. aliados, Mas acho que se a gente não ir pela gente, eu acho que ninguém vai, né? Então, obrigado por você Eu sempre que ser minha aliada. agradeço. Quero abraçar, gente. E você que tá aí, gente, curte, compartilha, manda pros amigos, manda pra todo mundo. E ó, toda quarta-feira, às 20 horas, você vem no canal da Detremura, que sempre vai ter uma convidada ou um convidado muito especial igual ela, tá bom? Então, segue aí e até a semana que vem. Beijo, até mais. Obrigada, Obrigada. gente. Tchau.